Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai começar uma unidade nova. Vamos começar o módulo 4. Nós já terminamos o módulo 3. Hoje a gente vai entrar no módulo 4. O que o módulo 4 ele traz pra gente? O título do módulo 4 é Construindo Mapas. O mapa como instrumento de orientação. Então a gente vai ver como que surgiram os primeiros mapas e como que foi desenvolvendo esses mapas com o passar do tempo, né? O homem sempre teve a necessidade de conhecer seu território, o espaço onde ele vive. Então, por conta da curiosidade do homem em conhecer o território, o espaço onde ele vive, né, surgiram os primeiros mapas. Eu já falei para vocês que os primeiros mapas surgiram a partir da necessidade do homem conhecer o lugar onde ele mora, conhecer o território onde ele caçava. Então assim vai surgir os primeiros mapas para o homem registrar o território onde ele mora, o território onde ele tem posse desse território. Ele precisa conhecer até onde vão ser os limites, né? Até onde vai a divisão do seu território. Aí vai surgir os primeiros mapas também por conta das navegações, né? Os viajantes, eles precisavam se localizar, eles utilizavam os astros, mas com a ligação dos mapas ajudou muito. Então, os mapas também favoreceu os viajantes nas viagens longas que eles faziam. Com os primeiros mapas, eles não se perderam mais, né? E através da construção de mapas, foi possível fazer vários registros sobre o território, vários caminhos que o homem percorreu, caminhos por onde o homem passou e viveu, ficaram registrados nesses mapas. Então, antigamente, como que eles faziam esses registros dos lugares onde eles viviam, dos caminhos onde eles passavam? Como foram esses primeiros registros? Como que foram feitos esses primeiros mapas? Como eles não tinham criado um mapa perfeito igual a gente tem hoje, como eles não tinham, vou pegar um exemplo de mapa para vocês, eles não tinham um desenho de mapa certinho assim, né? E esse aqui é só um exemplo. Como que eles faziam então para fazer os seus mapas, para registrar os caminhos onde eles passavam, os lugares onde eles viviam? Através das placas de argila, né? Eles faziam os desenhos lá nas placas de argila, na madeira, né? Desenhavam lá na madeira, faziam os desenhos, onde mais? Em tecidos, em papiros, várias pinturas, né? Eles faziam para marcar o lugar, para marcar o território, para ficar marcado onde eles viviam, para ficar registrado esse lugar. Então era feito o desenho nas placas de argilas, na madeira, no tecido, no papiro e outros lugares também. Dessa forma, e com esses registros, permitia que a pessoa ela tivesse noção do espaço que ela ocupava. Então, através desses registros que eles faziam, desses desenhos, né? Aí eles podiam saber, ter noção do espaço, do lugar onde eles ocupavam. Agora a gente vai ver o que é um mapa mental. Vamos ver como que a gente consegue fazer um mapa mental e transformar ele em um mapa. A gente vai ver agora o que é um mapa mental. Como já tem um exemplo de mapa mental aqui na apostila de vocês, a gente já vai ver através desse mapa aqui, desse mapa mental, né? O que é um mapa mental? Mapa mental são representações gráficas dos lugares vividos, representações guardadas da memória que pode ser transformado em mapa. No caso, esse aqui ele não é um mapa ainda, ele é uma planta, né? Um croquis, vamos dizer. Depois, o cartógrafo ele vai transformar num mapa. Então, esse percurso aqui do caminho da casa até a escola que alguém fez é uma planta de um mapa, um croquis, que vai ser transformado em mapa futuramente, tá? Então, esse aqui é um mapa mental, um mapa que ficou na mente da pessoa, o percurso que ela fez de um lugar para chegar em um determinado lugar. Esses mapas, né, mapas mentais, são representações feitas através de um determinado lugar por alguém. Esses mapas mentais trazem para nós pontos de referências, lugares que se destacam e servem como referência
para localizar. Vamos especificar melhor esse mapa. Os pontos de referência foram utilizados nesse mapa? Foram, né? A gente viu que foi utilizado pontos de referência aqui. Caminho de casa até a escola. Então, uma pessoa, ela saiu de casa e foi até a escola, passou por vários pontos de referência até chegar à escola. Quais os pontos de referência foram utilizados no mapa? Se a gente for prestar bastante atenção, quero que vocês olhem todos os nominhos que estão aqui, a gente vai ver que tem o nome das ruas, tem farmácia, tem supermercado, tem shopping, entre outros pontos de referência. Então, no caso, as ruas, a farmácia, o supermercado, o shopping são pontos de referência, onde as pessoas elas vão saber que elas vão passar por ali todo dia e não vão se perder por conta desses pontos de referência. Esse mapa, ele pode ser usado como instrumento de orientação e localização, né? Eu já falei para vocês que ele não é um mapa ainda, né? Ele vai ser transformado em mapa, ele é uma planta ou um croquis que um cartógrafo vai transformar em mapa. Então, essa planta ou esse croquis, qualquer um de nós podemos fazer. A gente pode fazer o mapa do caminho da nossa casa até a escola, colocar os pontos de referência. O percurso de cada um vai ser diferente do outro. Os pontos de referência vão ser diferentes. Eu acho que nem todos vocês vão passar pelos mesmos pontos de referência. Pode ser que repita, mas acredito que vai ser caminhos diferentes que vocês vão fazer. Então, voltando na perguntinha. Esse mapa, no caso, esse croquis, essa planta, pode ser usado como instrumento de orientação e localização? Sim. Por quê? Porque traz elementos que permitem a localização de um determinado lugar no espaço. Traz nomes de ruas e demais pontos de referência. Então, sim, ele pode ser utilizado sim, porque ele está trazendo elementos que permitem a localização. Quais elementos que a gente tem? Já falei para vocês, né? Tem rua, tem supermercado, tem shopping. E através desses pontos de referência, a pessoa ela não vai se perder e vai poder orientar uma outra pessoa. Aí aqui tem a legendinha, né? Com símbolos de cada lugar, representando os lugares passados. Então, esse aqui é um mapa mental. O mapa mental é um mapa que a gente faz na nossa mente, que a gente pode passar pelo papel e o cartógrafo ele pode transformar em mapa. Então, essa planta, esse croquis, qualquer um de nós podemos fazer. Então, isso é a explicação de mapa mental. Espero que tenha ficado claro para vocês. Voltando, então, a falar sobre mapas, a gente vai ver como construir um mapa. Como que são construídos os mapas? Primeiro, vai fazer aquele mapa na memória, no caso, né? Vai fazer a planta, o croquis, e esse croquis ele vai ser transformado em mapa por um cartógrafo. A disciplina que trabalha para elaborar, para criar um mapa se chama cartografia, trabalha junto com a geografia. Então, o cartógrafo, ele vai fazer o mapa certinho. Eu trouxe vários exemplos de mapas aqui para vocês verem, né? Então, aqui tem um mapa de grupos indígenas, né? Esse já é um mapa, ele não é um croquis, não é uma planta. Esse aqui o cartógrafo já trabalhou os detalhes, né? E já transformou em mapa. Outro, mapa América Físico. O mapa América Físico tem todos os países da América do Sul, tá? Já é um mapa também criado por um cartógrafo. O que mais? Mapa América Clima. Esse mapa tá falando dos climas do continente americano, América do Sul e América do Norte. América Vegetação. Esse mapa também criado por cartógrafos. Tá falando da vegetação do continente americano. Lembrando, o continente americano já tá falando da América do Sul e América do Norte. Outro mapa. Aqui, esse mapa está falando das atividades econômicas do continente americano. Todas as atividades econômicas que são realizadas aqui no continente americano. Mapa América Político. Mapa América Político está falando dos países da América, da divisão, né, de todos os países. América Político porque está falando de todos os países da América. Então,
A gente tem que prestar atenção nos mapas, que cada mapa ele tá trazendo pra gente um assunto, né? Não vai repetir o assunto. Cada mapa tá tratando de um assunto diferente. Esse é um mapa América Físico, que tá trazendo pra gente as altitudes do continente americano, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de mapas para vocês, com títulos diferentes. Então, voltando a falar sobre os cartógrafos, então a disciplina que cria os mapas é a cartografia. Os cartógrafos, eles fazem os mapas. O que a gente tem que observar no mapa? São vários detalhes que tem que ter no mapa. Para ser considerado um mapa mesmo, igual esses que eu mostrei para vocês, tem que ter título, legenda, escala e os pontos cardeais, tá? Caso não tenha, é só um croquis ou uma planta, não é um mapa. Então, para ser mapa, tem que trazer título, legenda, escala e os pontos cardeais. Título, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Título, esse mapa ele tem título, ó, América Político, tá? Então, a gente tem que olhar no título, tá? O título vai especificar do assunto que o mapa tá falando. Então, se é o América Político, eu vou saber que está falando dos países da América, tá? Então, o título ele vai estar contando pra gente do que o mapa se trata. Se é o América Físico, ó, título América Físico. O que tá falando? Tá falando da altitude da América, tá? Então, o título vai ajudar vocês a interpretar o mapa. Outro aqui, ó, título Brasil, grupos indígenas. Então, esse vai estar trazendo pra gente os grupos indígenas do Brasil. Vocês têm que prestar bastante atenção no título. O título vai contar que tipo de mapa é. Outra coisa que a gente vai olhar são as legendas. Vou usar como exemplo esse Brasil, grupos indígenas mesmo. Aqui, ó, a legenda. Tá falando de vários grupos indígenas espalhados pelo Brasil. E ele tá trazendo a legenda, ó. O branquinho é o Tupi-Guarani, né? Dá pra gente ver, ó, os Tupi-Guarani espalhados pelo Brasil. O amarelinho é o G. Então, a legenda vai estar especificando o assunto que está falando em lugares diferentes, no caso desse mapa, né? Em regiões diferentes do Brasil, os grupos indígenas. Então, para a gente entender o mapa, a gente vai entender o título e a legenda. Outra coisa também que o mapa ele traz pra gente. Esse aqui tá pequenininho, vou ver se eu acho um maior para explicar para vocês aqui. Achei. América, vegetação. Já falei para vocês do título e da legenda, né? Usei como exemplo um outro mapa. Agora eu vou falar para vocês da escala. A escala e os pontos cardeais. Ó, esse mapa ele traz título, legenda, escala e os pontos cardeais. Todos os mapas, para ser considerado mapa, tem que ter esses itens. E esse aqui tá completinho. Ele é um mapa, tá? Então, a escala. O que é a escala? A escala traz informações do território representado no mapa em quilômetros ou em centímetro. Por isso que é tipo uma reguinha, tá vendo? A escala vai trazer pra gente... Eu vou ensinar vocês a fazer a continha da escala mais pra frente, tá? Então, a escala ela vai trazer pra gente informações do território representado no mapa em forma de quilômetros ou centímetros. E aqui tem os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste, né? Que é para não se perder. Os pontos principais, que são os pontos colaterais, os pontos cardeais, né? Colaterais não. Traz os pontos cardeais pra gente, que é pra gente não se perder. Então, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Então, no mapa tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter escala e tem que ter pelo menos os pontos cardeais, tá? Então, nós vimos na aula de hoje a importância que tem um mapa, né? Os mapas são ferramentas muito importantes para nos ajudar, para nos auxiliar no dia a dia, né? Para não nos perdermos e também para outros fins, também para saber a divisão política, que é a divisão dos países, estados, municípios, para a gente saber sobre o clima, para a gente saber sobre a altitude, vegetação, economia,
entre outros assuntos. Então, os mapas, entender os mapas, são de suma importância nossa, né? Para o nosso dia a dia. A gente vai utilizar sempre assuntos que os mapas estão trazendo para a gente, tá bom? Agora eu vou voltar a falar com vocês sobre o mapa mental. Queria deixar mais claro para vocês qual que é a diferença de um croquis e de um mapa. Vamos voltar aqui a imagem para o mapa mental, né? Eu vou explicando para vocês. Esse aqui, eu disse para vocês que pode ser uma planta ou pode ser um croquis. Vamos entender o que é um croquis, então. Chamamos de croquis, ou seja, uma representação simples do seu trajeto. É o que foi feito aqui. Uma representação simples do trajeto de uma pessoa que saiu de casa para ir para a escola. Então, é uma representação simples do seu trajeto, feito com maior liberdade que os mapas convencionais, né? Nas mãos, menos importantes, porque não são menos importantes, porque serve para mostrar um caminho a ser seguido a partir de certos pontos de referência. Então, um croquis é uma representação simples do trajeto que uma pessoa fez da escola para casa, feito com maior liberdade, né? Um caminho que a pessoa passa todo dia. E não é menos importante do que um mapa, não, porque serve para mostrar um caminho a ser seguido a partir de certos pontos de referência, porque temos vários pontos de referência aqui, tá? Agora a gente vai entender o que é um mapa. Vou usar esse América Vegetação. Mapa ou carta possui um conjunto maior de informações, como legenda, no caso aqui, ó, legenda, escala, os pontos cardeais, né, vai trazer pra gente. Então, vai ser uma representação mais detalhada que a gente tem um mapa. Agora, o croquis, ele não tá tão detalhado, ele tá detalhando mais os pontos de referência, tá? Então, a diferença de croquis e de mapa. Croquis é uma representação simples de um trajeto e o mapa já possui um conjunto maior de informações, como legenda, escala, título, orientações obtidos a partir de estudos mais precisos, que o tornam um documento que representa melhor a realidade. Então, o mapa já é feito por um profissional mesmo, por um cartógrafo, e o croquis qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, isso é a diferença entre mapa e croquis. Hoje nós falamos um pouquinho sobre mapas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vou estar esclarecendo, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Beijinhos e até a próxima!